Você sabia que 10% da população mundial sofre de depressão? Ou está sofrendo? E essa percentagem tende a aumentar? Homens de Deus também sofrem depressão. Mulheres de Deus, crentes, evangélicos, católicos, budistas, ateus. Como vencer a depressão? Eu queria ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, que diz assim, vou ler o verso 1, 2, 3 e 4, e depois vou pular para o verso 9. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, veja, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou ali o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou a Deus, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Uma oração de Elias. Verso 9. Elias entrou numa caverna e passou a noite ali. E respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Você que está aí na TV, também está na internet. Curva a sua cabeça. Pai, nós já estamos em pleno carnaval e sabemos que muitas pessoas que nos assistem, que aqui estão na igreja, estão deprimidas. Apesar de ser um momento momesco, um momento de alegria, de folia, muitas pessoas andam tristes, cabisbaixos, perderam o ânimo para viver. E hoje, Pai, nos ensina como vencer essa morbidão, esse desânimo, esse desespero, essa desesperança, essa falta de vontade de viver. Pois nós sabemos que até Elias, teu santo e ungido profeta, foi acometido dessa doença miserável, chamada depressão. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Como disse a vocês, segundo a Associação Médica Norte-Americana, 10% de toda a população do mundo está sofrendo de depressão. E eu digo a vocês, eu acredito de todo o meu coração, que a raiz, que a causa dessas depressões é espiritual. A depressão começa quando nós começamos a pensar negativamente. Quando você começa sempre a pensar no lado negativo da vida. Você elabora pensamentos e os pensamentos parecem ser contínuos. Eles não param. E nós sabemos que, segundo a Bíblia, a mente é o campo de luta entre as forças das trevas
e as forças da luz. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem que renovar a nossa mente. Quando nós nascemos de novo, como eu dizia no último domingo, nós temos a nossa mente transformada. Se sua mente não foi transformada, você ainda não experimentou a espiritualidade genuína da Bíblia. O Espírito Santo, a presença dele. O que é depressão? Depressão, num dizer muito simples, e eu não sou psicólogo, volto a dizer, sou teólogo, portanto eu vou ver a versão bíblica da depressão e não a versão psicológica, com todo respeito aos psicólogos e psiquiatras, que dizem que a depressão é uma doença químico-cerebral. Eu quero ver a versão bíblica da depressão. Depressão é um sentimento prolongado de tristeza. Um sentimento prolongado de tristeza. Desânimo, desesperança. E esse sentimento que nos incapacita de mudar as coisas que nós achamos ou que queremos mudar. Muitas pessoas que nós conhecemos precisam mudar, mas não se acham incapazes de mudar. Essa pessoa está deprimida. Ela está opressa, ela está incapacitada de ter forças espirituais para promover uma mudança na sua existência. Veja, quando Deus fez o homem, Ele deu ao homem, a mim e a você, Aldo, a capacidade de nós governarmos a nós mesmos. Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade. Portanto, cada ser humano neste planeta pode fazer da sua vida o que bem entender. Quando você não consegue mais governar a sua vida, ou seja, quando forças estranhas começam a governar seus apetites, sua vida, sua maneira de ser, sua maneira de ver, é sinal de que você já não é dono de si. Você não é mais seu senhor. Você agora é escravo de alguma coisa, de um pensamento, de uma mágoa, de uma tribo familiar. Porque você sabe que está errado, mas não consegue sair desse erro. Você é um escravo. Você está com a mente opressa. E, frequentemente, quando nós estamos opressos ou depressos, que para mim é a mesma coisa, espiritualmente depressão e opressão é a mesma coisa. Tem gente que consegue fazer a diferença, eu não sei como. Na Bíblia não há nenhuma diferença entre opressão e depressão, é tudo uma coisa só. É tudo um espírito maligno. Já já eu digo de onde ele vem. E quando nós nos sentimos opressos ou deprimidos, há sempre uma voz dentro de nós dizendo que nós somos incapazes de fazer as coisas mudarem. Aquela voz fica se repetindo. Você não pode, você não consegue, você não pode. Veja como a vida é ruim. Veja como a vida não presta. Veja que só você sobrou. Só você encalhou. Só você, só você, só você. Gente, todos nós já passamos por um ponto depressivo. Ou vamos passar por ele. Agora, muitos foram libertos. Eu já orei por muitas pessoas. Nesses 20 anos de ordenação pastoral, eu já orei por muitos opressos e eles foram livres. E hoje estão aí para contar a história. Nunca mais tiveram esses pensamentos de novo. E o pior da depressão é que ela anula em nós a esperança. Nós perdemos a esperança quando estamos opressos ou deprimidos. A mulher que está solteira e quer casar, acha que não vai casar mais.
O rapaz que está estudando para o vestibular acha que não vai dar para passar. Aquele que está fazendo um concurso público acha que não vai poder nunca entrar. Ou seja, você está no estado da desesperança. Você não espera nada mais de bom para a sua vida. E aí, qual é a única esperança humana para resolver seus problemas? A única não, aliás, a grande, a maior de todas as esperanças humanas. Quem sabe? Você que está na TV Master, você que está aqui, qual é a maior das esperanças humanas para resolver seus problemas? A loteria esportiva, gente. A Mega Sena. Não é isso que todo mundo sonha no Brasil? Nos Estados Unidos também? Na Alemanha também? Na Suíça, na Suécia também? Todo mundo sonha um dia tirar uma bolada num jogo desse e resolver todos os seus problemas. É por isso que Mega Sena, toda vez que ela acumula, a tendência é crescer mais e mais. Porque mais e mais pessoas acreditam. Então o homem passa a viver dessa esperança. Agora, sabe qual é a probabilidade de você um dia tirar na Mega Sena, na loto, um dinheiro grande para resolver seus problemas? Não estou dizendo tirar 5 mil, 10 mil. Estou dizendo tirar um dinheiro que você precisa, um dinheiro grande. Eu fui para a internet para buscar essa probabilidade. A probabilidade de um brasileiro tirar na Mega Sena ou loteria é 0,0001%. E você ainda acredita que vai tirar um dia. Tem gente que morre acreditando. Não dá um centavo na igreja, mas toda semana ele faz a fezinha lá. Pega uma fila quilométrica na loteria da Caixa, já viu? Para fazer o jogo. O que é isso? Esperança. Esperança. Mas que esperança frívola. E quando você está sem esperança, o que se instaura é a depressão. Existia um homem de Deus na Bíblia chamado Elias, o tesbita. Ora, Elias era de Tesbita. Eu fui procurar essa cidade onde ele nasceu e não encontrei. Eu já fui a Israel mais de 16 vezes, já morei lá. E ninguém em Israel sabe onde ficava Tisba no tempo de Elias. Deus às vezes gosta de escolher uns caras meio desconhecidos assim, né? Gente que vem do nada, vem de um lugar que ninguém conhece. E Deus escolheu esse homem, vindo do não conhecido lugar de Tisbe. E ele começou a profetizar em Israel. Israel naquela época estava dividida entre 10 tribos do norte e 10 tribos do sul, e 2 tribos no sul. E ele foi profeta de Israel, as 10 tribos do norte. E ele era de uma coragem impressionante. Olha só o que o Elias fez. Ele chegou para o rei, e o nome do rei já dizia um pouco do seu caráter, pelo menos em português. Porque o nome do rei era Acabe. Ele realmente acabou com Israel. Aí o Elias chegou para o Acabe e disse assim: olha rei, porque vocês pecaram, porque Israel se desviou dos caminhos do Senhor, não vai chover por 3 anos. Deus vai mandar uma seca por 3 anos. Rapaz, olha a coragem do homem. Na cara do rei, com o dedo em risco. É como se eu fosse chamado, por exemplo, para ir lá com Barack Obama, chegar lá na Casa Branca e dizer: Barack, eu vim dizer porque os Estados Unidos confiam mais nas suas armas do que em Deus, vocês vão quebrar financeiramente. Mesma coisa. Pega esse doido, prende. Mas o Acabe tinha um problema que muitos homens, especialmente brasileiros, têm. O Acabe era o senhor da casa, o rei de Israel, mas quem mandava nele era a esposa dele. Quem mandava em Acabe era uma mulher chamada Jezabel.
E Jezabel não era de Deus. Ela não cria em Jeová como os judeus, porque ela não era judia. Ela tinha uma herança pagã. Veio de outras tribos, que não aquelas 10 tribos do norte de Israel. Por alguma razão política ou financeira, o Acabe casou com Jezabel. É assim, a gente quer sempre dar o jeitinho nosso, né? E o Acabe casou. E evidentemente que ela continuou com a sua religiosidade pagã, só que agora instaurada no palácio de Israel, em Samaria, a capital de Israel. Então ela levou os seus Baals, levou os seus Baalins. Gente, e não deu outra. Sabe o que aconteceu em Israel? 3 anos de seca. 3 anos sem chover. Imagine a Paraíba. 3 anos sem chover. Ora, ele também era, Elias era de Israel. Então ele sofreu sobre si mesmo os efeitos da sua profecia. Porque profeta que profetiza tem que aprender que ele mesmo pode ser vítima da sua profecia. E aí, ele foi para um ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. E ficou lá. Comendo, bebendo, porque o ribeiro ainda tinha um pouquinho de água. O ribeiro é um riacho, não é um pequeno rio. Mas 3 anos de seca, não tem água que sobreviva, né, gente? 3 anos de seca, e naquela época, o Brasil já está com medo, né? Vive querendo construir hidrelétrica nova, porque fica com medo de um dia, com toda essa tecnologia, não ter mais água. O mundo está com medo hoje. Imagine você, 3 anos de seca há 3.000 anos atrás. E um dia, acabou a água do ribeiro. Aí Deus, como é Deus de providência, amém? Deus é Deus de providência, de provisão. Ele enviou um corvo, trazendo pão e carne para Elias, de dia e de noite. Quer dizer, durante muitos anos, o profeta Elias, que profetizara a seca, foi mantido por um corvo, que lhe trazia no bico pão e carne de dia e de noite. Providência divina, milagre do Deus da provisão. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim, você que está aí na TV, olhe para mim. Deus tem maneiras estranhas de providenciar o que nós precisamos. Deus tem maneiras estranhas de providenciar o que nós precisamos. Maneiras às vezes que nós detestamos, maneiras que nos causam ojeriza, mas é a solução de Deus para nós. Maneiras que nós julgamos como sujas, imundas, indignas, mas é a solução de Deus para nós. Maneiras que nós não gostamos, pela aparência, mas é a solução de Deus para nós. Quem sabe Deus não está tentando fazer com que você vá para algum lugar que você não gosta, porque Deus tem algo para você lá. E Ele está lhe dando a resposta hoje. Eu lhe chamei. Daqui a pouco Deus chama Elias e diz: Elias, eu não vou mais pão e carne, esse hambúrguer santo, né? Esse hambúrguer não vai sair mais não. Vou fechar o McDonald's, o Bob's, sei lá, Celestial. Deus tem um restaurante celestial, né? E nós comemos dele, né? Ou você acha que aquilo que aparece na sua mesa todo dia é do seu trabalho, do seu esforço? Não, é graça de Deus na sua vida. Porque há 2 bilhões de pessoas nesse planeta que não comem uma refeição por dia. Então é graça de Deus na sua vida. Aí Deus disse: Elias, se levante e vá para uma cidade chamada Sarepta.
A palavra sarepta em hebraico significa forno ardente. O cara sai do riacho seco e vai para o forno ardente. Isso é um Deus maravilhoso, né? Oh, Deus lindo. Tu queria isso para você? Hein? Você queria isso para você? Sair do riacho seco e ir para a fornalha ardente? Aí chegou lá, Elias, você vai procurar que tem uma viúva lá. A viúva de Sarepta. Era uma mulher. É uma viúva pobre. E quando Elias chegou na casa da viúva, aí assim, a primeira coisa que a viúva disse foi o seguinte: eu estou para morrer, seu profeta. Só resta um punhadozinho de farinha, um punhadozinho de óleo. Eu vou fazer aqui uma mistura. Vou comer eu e meu menininho. E aí, ó, acabou a comida. Por quê? Porque Israel estava 3 anos em seca, gente. Havia fome, havia sede. Gente morria de fome e de sede. E aí, Elias disse algo inusitado. Ele chegou e disse assim: olha, minha senhora, é o seguinte. A senhora pega esse punhado de farinha, misture com esse óleo, com esse azeite, e dê para mim o primeiro pedaço. Quem vai comer desse punhado sou eu. Mas a viúva obedeceu. Viúva obediente é diferente de viúva descrente, né? A viúva obedeceu, pegou o que tinha, deu ao profeta. Abençoou o homem de Deus. Foi o que aconteceu? Nunca mais faltou nem farinha nem azeite na casa daquela viúva. Porque ela deu prevalência ao homem de Deus. Botou Deus em primeiro lugar. Isso é a bênção para aqueles que amam a Deus em primeiro lugar. E aí a viúva deu. Depois acabou a seca. Aliás, depois acabou a fome. Apesar das circunstâncias não mudarem. Aí Elias foi caminhando. Se encontrou com um homem chamado Obadias. E o Obadias disse assim: Elias, o rei está te procurando. O rei não gostou daquela história, daquela profecia, não. E ele não gostou, porque faz realmente 3 anos que não chove, e ele está botando a culpa em você, já botou a tua cabeça a prêmio. O Elias ficou meio desconfiado, disse: mas, rapaz, você vem dizer isso para mim, vai me denunciar ao rei, é? Aí o Obadias: olha, se eu fosse você, ia lá, porque tua cabeça está a prêmio. E o Elias, que é corajoso, macho, foi. Eu sou Acabe. Eu só porque o senhor quer me matar, é? Aí ele disse: é. Porque você profetizou isso aqui, eu já mandei matar todos esses profetas de Jeová. E Obadias tinha dito a ele está mandando matar todos os profetas. Sobrou 100 que eu escondi. Eu pelo menos escondi 100. 50 numa caverna, 50 noutra, estou alimentando todo dia. Obadias é um homem de Deus também. E Elias disse: que é isso? Mandou matar meus colegas todos? Eu estou aqui, rapaz, o problema não é comigo? Resolva. Aí Acabe: pois nós vamos resolver. Aí ele disse: sabe, Acabe, o que é que você precisa aprender? Você precisa aprender quem é Deus. Então vamos fazer um concurso? Vamos fazer uma Ultimate Fight. Foi a Ultimate Fight, a UFC no Monte Carmelo. Podia ser o título dessa pregação. UFC no Monte Carmelo. Porque vieram 450 profetas de Baal. E 400 profetas de Azerá, que era a versão feminina de Baal. Todos eles pagos pelo tesouro público através da influência de Jezabel. Subiram no Monte Carmelo. Elias sozinho representando Deus. E eles tudinho representando Baal. Aí Elias disse: é o seguinte. A prova é a seguinte. Se Baal é Deus, o povo de Israel está livre para adorar. Se Deus é Deus, o povo tem que deixar Baal e adorar Deus. Ok? Ok. Como é que a gente prova quem é Deus? Ele diz: quem responder com fogo. Vocês pegam um cordeiro, colocam aí e começam a orar a Baal para ele queimar o cordeiro, para ele aceitar o sacrifício. E eu vou fazer o mesmo depois. Aí
primeiro vocês, por favor. Aí eles foram lá, pegaram um cordeiro, botaram, ajeitaram a lenha e começaram ao redor, começaram a orar, arrodeando o altar, ó. Ô Baal, ô Baal, ô Baal, mete fogo, vai Baal, vai Baal. Nada, só tinha grito, como muitas igrejas tem por aí hoje, né? Só tem grito. Grito, 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 milagre que é bom nada. Fogo que é bom nada. Sacrifício que é bom nada. Agora barulho muito, imagine, 850 gritos, pessoas gritando, Baal, Baal, Baal. Aí não deu em nada, gente. Aí o Elias disse, pois agora vocês vão ver quem é Deus. Aí botou o cordeirinho dele, botou a lenha e disse ainda, meta água, vai ficar mais difícil ainda. Porque quando Deus faz pelo mais difícil. Aquilo que você jamais faria. Aí ele, botei água. Aí Elias ficou de joelho e disse, Senhor, mostra a esse povo que só Tu és Deus. Nessa hora desceu um raio. Queimou o cordeiro, acendeu a lenha, que levou a água, chupou a água. A Bíblia diz que o povo todo, os profetas de Baal, os 850, e o povo todo que estava para assistir a Ultimate Fight, ficaram de joelho. Todos eles. Ai meu Deus, o Senhor é Senhor, Jeová é Deus. Aí Elias subiu no monte, eu estive lá várias vezes no Monte Carmelo, onde tem uma estátua de Elias. Ele subiu no monte e disse assim, vocês agora, que sabem que só Jeová é Deus, sigam-no e deixem de cochear entre dois deuses. Houve sacrifício, houve adoração. Agora vem a resposta. Aí Acabe disse, mas Israel está morrendo de fome. Não, hoje Jeová vai responder. Olhe para o alto. Ele olha e disse, espere, é melhor sair do monte que vai chover trovoadas e tempestades. Com aquela nuvem. Elias botou o cinto, amarrou Acabe e foi-se embora. E Acabe, que não era besta, já viu o poder do homem, saiu também. Daqui a pouco, gente, uma trovoada de chuva em Israel. Começou com uma mãozinha pequena, porque as coisas de Deus assim, começam pequenininha, depois vem fogo, tempestade, trovoada. Gente, foi água para ninguém querer. No outro dia, aí nós pegamos o texto, 1 Reis 19, né? Acabe, que era governado pela mulher, você lembra de Acabe? O frouxo lá, governado pela mulher. Porque tem um bocado de homem brabo, que na realidade é tudo frouxo. Em casa a mulher não foi... Ó fulano, diga. O Acabe chegou em casa e disse para Jezabel. Olha lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Veja aí comigo esse texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que tinha acontecido, que tudo tinha feito, como havia matado, como Elias havia matado todos os profetas. Verso 2. Por isso, Jezabel mandou o quê? Um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. A mulher Maria bonita, paraibana, mulher macho, sim senhor, a Jezabel. Teve medo não, arrochada. E Elias, o campeão de Deus, o homem que fez fogo descer do céu, o homem que fez chuva descer do céu, o homem que fez milagres, o homem que foi mantido pelo corvo, o homem que profetizou bênção na casa da viúva, o campeão de Deus, foi o que ele fez. Enfrentou Jezabel e disse, eu quero ver agora, eu já matei 850 dos profetas, eu quero ver que se você vai me matar, sua Jezabela. Foi o que Elias fez? Fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou seu servo. Sinceramente, vamos pensar comigo aqui.
Vocês estão na TV aí, Master. Gente, o homem era um campeão de Deus. O Anderson da Silva. O cara derrotava todo mundo, cara. Não é possível. Ele agora está com medo de uma ameaça, de uma palavra. Sabe por quê? Preste atenção para mim agora. Porque esta era uma palavra do inferno. Essa era uma palavra maligna, poderosa, satânica. Tem gente que é assim, tem coragem para tudo, mas quando chega o mensageiro de Satanás, por menor que seja, ele corre com medo. Entra em depressão e vai para a cova, vai para a caverna. Sem lógica nenhuma. É um medo irracional. É um medo que não faz sentido. Porque é um mensageiro do diabo. Essa palavra de Jezabel veio cheia de macumba, de quimbanda, de feitiço. Veio poderosa, veio do inferno. Então se eu não tinha medo, se Deus me protegeu até agora, é agora que Ele vai me proteger. Mas ele teve medo. Porque era a depressão. Quero dizer a primeira coisa para vocês o seguinte: uma palavra do inferno, quando encontra um espaço, uma vulnerabilidade na sua mente, pode lhe levar a uma profunda depressão. E todos nós que aqui estamos e na TV, podem passar a mesma coisa. Você pode estar hoje deprimido, triste, desesperado, desanimado, porque alguém, um mensageiro de Satanás, lhe trouxe uma palavra. É a notícia de um médico, é a notícia de um advogado, é a sentença de um juiz, é um comentário de um amigo ou de um inimigo. Tudo isso pode ser um mensageiro de Satanás. Teu marido tá bonitão e tu essa coisa feia, né? Pode dizer, cala a boca, mensageiro do diabo. Eu vi teu marido ali na praia com uma menina bem novinha. Cala a boca, Satanás. Ninguém passa nesse concurso não, é muito difícil. Cala a boca, inferno. Esse dinheiro aí, conta dessa ninguém paga não, gente. Cartão de crédito ninguém paga não, não tem jeito não. É juro sobre juro, é muito difícil pagar. Cala a boca, Satanás! Mensageiro do inferno! Uma palavra basta para você entrar em depressão. Um comentário. Quantos aqui não já caíram em depressão por causa de um comentário? Uma palavra maldita, cheia do inferno dela, carregada de ranço, de amargor, de mágoa. Jezabel, miséria! Feiticeira. Estava na igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, pode ler. Jesus disse, eu amo vocês, mas tenho contra vocês que vocês toleram essa mulher, essa falsa profetisa aí dentro. Quem só dá notícia ruim e dá com ranço de amargor, e dá com ranço de coisa boa, boa para ela, porque é ruim para você, é mensageiro do diabo. Quantas vezes eu já não caí em depressão por causa de um mensageiro do diabo? Alguém que chegou para mim e disse uma coisa que eu não queria ouvir, que eu não precisava ouvir, porque Deus já estava me tratando nessa área, mas aí veio o mensageiro do diabo e pisa você. Gente, segundo lugar, depois de uma vitória, Satanás sabe que aumenta a nossa vulnerabilidade à depressão. O momento mais difícil para um homem e uma mulher de Deus é quando ele recebe algo muito bom. É o momento mais difícil, porque é o momento em que haverá
uma tentação. O diabo sabe que você está vulnerável. Porque quando você está perdendo, você está de joelho, está orando, está buscando. Quando você está em vitória, você esquece de orar, esquece de ler a Bíblia. Você se vulnerabiliza, se abre, se fragiliza. Aí ele vem com a bomba nuclear do inferno na tua vida. Veja, Elias tinha acabado de matar 850 profetas, tinha feito descer água do céu depois de 3 anos sem chover, tinha descido fogo do céu. Elias tinha feito um milagre na casa de uma viúva. Elias tinha sobrevivido a 3 anos de seca no riacho de Querite. Era muito milagre. Só vitória, só vitória. E o diabo acompanhando. Quando ele deu a brecha, ele trouxe uma palavra do inferno contra ele. Você agora não vai ficar mais animadozinho assim não, profeta. Eu agora pego você na sua fraqueza. Gente, terceiro lugar, a raiz da depressão é a falta de amor próprio e a arrogância da autopiedade. Quer vencer essa palavra? Porque é quando você menos espera, viu? São nos momentos bons que essa palavra vem. Quando você pensa que vai tudo bem, de repente Satanás, pá, joga a palavra do inferno. Quando você está com as coisas tudo dando certinho, de repente vem a palavra do inferno. É ou não é assim? Você sabe disso. Você só está conquistando, ganhando, de repente, pá, uma palavra do inferno poderosa para destruir você. Vem carregada e você sente o peso. Carregada das adorações aos antideuses. Quer vencer? Encha-se de valor espiritual. Porque senão ele te derruba, como derrubou Elias. Gente, essa palavra derrubou Elias, imagine você. Imagine eu. Não ache que você é o tan-tan-tan, o campeão, o Anderson Silva de Deus. Qualquer momento ele sabe, pá, calcanhar de Aquiles. Lembra daquela história? Tragédia grega? Aquiles, o grande herói, só tinha um ponto vulnerável, o calcanhar. E a seta pegou justamente ali. O diabo sabe qual é o teu calcanhar de Aquiles. Ele vai pegar, e ele está louco que você dê um espaçozinho na guerra para tirar a palavra, para lhe desanimar, para lhe destruir, para lhe deixar sem vida. Veja o que aconteceu com Elias, versículo 4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. O homem agora está pedindo a morte. O homem que acabou de vencer 850 profetas, que acabou de mandar chuva e fogo, está pedindo a morte. Que palavra do inferno, hein? Que comentário maligno chegou no ouvido dele. Que boca a boca miserável esse, hein? Que chocarrice, que espírito de fofoca foi esse que derrubou o maior homem de Deus da época? Gente, eu vou dizer a vocês, uma vez, aqui na igreja, tinha uma Jezabel. E eu vou confessar publicamente, porque esse culto está sendo gravado pela TV. Foi a única vez na vida, por culpa minha e falta de experiência minha, que eu pedi a Deus para matar alguém. Isso é pecado, eu errei, mas eu pedi. Eu não aguentava mais aquela mulher. Aqui na igreja eu não aguentava mais. Ela estava destruindo com as fofocadas. Eu digo, Deus, leve esse cão. Sinceramente, macumba gospel eu fiz. Dei. Para melhorar aí, Deus não matou ela não, mas tirou da igreja. Aleluia. Né? Aleluia. Mas é assim. Tem gente que não aguenta não. Tem gente que chega aqui, ó. Que coisa. Veja o verso 9. Foi o que Elias fez. Entrou numa caverna e passou a noite. Gente, é Elias. Elias o campeão. Morrendo de medo de uma ameaçazinha, de um boca a boca, de uma fofoca.
Porque no Jezabel nem disse a ele, mandou dizer. E você sabe que esse negócio de mandar dizer, quando a história chega no destino, já é outra história, né? Mandou dizer. Ele já está morto de depressão numa caverna, pedindo a morte. E cheio de arrogância. Olha o verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Quebraram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada. Olha o orgulho, a autopiedade espiritual desse homem. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Ele se julgava a bala que matou John Lennon mesmo. O cara era. E o pior é quando o cara que é se julga. Porque o verdadeiro campeão é humilde, né? Você vê o Anderson Silva quando vai brigar, ele se ajoelha nos pés do adversário. Presta honra ao adversário. O Elias não tem esse negócio não. O Elias não tem esse negócio de honrar. Só tenho eu aqui em Israel. Eu sou santo. Nessa igreja só tenho eu. Só eu presto, só eu oro. Só eu prego, só eu louvo. Nessa igreja só tenho eu. O que uma palavra maligna não faz, né? Veja, a palavra liberta e escraviza. Se você não repreender logo a palavra maligna lançada contra você, ela vai lhe escravizar. Se alguém disser, rapaz, isso está um fracasso, hein? Repreenda logo, fracassado é tu, miserável. Sai daqui, Satanás. Pode dizer. Perante a lei eu já vi, na jurisprudência, não é crime não, chama outro de Satanás. Você não pode chamar outras coisas, mas de Satanás você pode. Porque você diz que é o Espírito que está nele, não é você, é o Espírito que está aí usando tua boca. Quer me derrubar. Então para trás de mim, Satanás. Quem foi que disse a Elias que ele era o melhor? Quem foi que disse a Elias que o único que continuou fiel a Deus em Israel era ele? Quem foi que disse a Elias que ele estava sozinho? Porque a Bíblia, no resto da história, diz que existiam 7.000 igual a ele. A mesma situação. E ele achava que era só ele, o pobrezinho, coitadinho, cheio de autopiedade. Somos lascados, estamos orando aqui nessa igreja, não ganhamos nada. É uma luta, é tão difícil, pastor, tudo é difícil, tudo é uma luta. Olhe, pastor, as pessoas todas contra nós, ninguém gosta de nós. Cala a boca, Satanás! É isso que você quer ouvir, Satanás. É por aí que você quer destruir essa pessoa. Mas tem gente que não vive sem essa palavra maligna, né? Sem essa chocarrice. Gente, chocarrice vem de chocar você, deixar você morto. Acabou-se. Desanimar, tirar o ímpeto. Elias se achava o único corajoso. O resto é tudo frouxo. Quarto e último, preste atenção. Quando nós estamos deprimidos, tudo é feio. Diga assim comigo, tudo é feio. Quando você está deprimido, você põe defeito em tudo. Aquele meu marido, aquilo é um nada. Aquele gordo, careca, sem fazer nada. Uns 2 meninos dentro de casa, um bando de nerd. Só pensa em internet, rede social. Que no inferno. Aí eu vou naquela igreja, tá aquele pastor com aquela roupazinha de gay dele. Negócio, né? Negócio, vem. Chego lá, tá aquele irmão tocando lá, aquele coitadinho em pé ali. Vai pra casa, rapaz. Fazer amor com tua mulher. Fica lá, tem. Não. Tem gente que é assim aqui. Tudo é feio. Tudo é feio. É porque aquele louvor não presta. Porque aquela luz ali de fundo. Mas também. Cala a boca, Satanás! Vai botar defeito no cão, miséria. Vai pro inferno que te pertence. É aqui para a casa de Deus. Falar da casa de Deus e dos homens de Deus. Para trás, Satanás!
espírito de arrogância espiritual e autopiedade junto, olha só. Estava no fundo do poço, tanto é que ele foi para a caverna. Veja que coisa mais simbólica. Foi se esconder numa caverna. Quantas pessoas não estão hoje aqui na televisão? Numa caverna. Deprimidos, tristes, desanimados, com pena de si mesmo, porque se acham a vítima do mundo. Todo mundo tem um marido, eu não tenho. Ainda bem, porque é melhor sozinho do que mal acompanhada, minha filha. Dê glória a Deus por isso. Viu? Tem certo tipo de companhia que é melhor a gente não ter. Existiam outros 7.000 iguais a ele. Você já viu, quando a gente entra em depressão, a memória desaparece. Sabe por quê? Porque antes, lá no capítulo 18, Obadias tinha se encontrado com ele nas ruas de Samaria e tinha dito a ele que tinha mais 100 escondidos. Ele esqueceu dos 100. Ele achava que ele ia sozinho. Ora, Obadias tinha dito a Elias. A memória desaparece na depressão. Você só vê o feio. Você só vê o que não presta. As mentiras são controladas por uma controladora chamada Jezabel, que tem uma campanha de difamação e de mentira contra você. Cala a boca, Jezabel. Talvez você esteja deprimido, deprimida. Você que está aqui, você que está na TV, na internet, está ouvindo essa gravação. Eu quero orar por você agora para que Deus afaste esse espírito de depressão. Esse espírito que derrubou Elias. Você sabe que depois dessa Elias perdeu o emprego, né? Porque Deus disse, encheu de Elias. Só Elias, te levanta, vai ungir Jeú, o rei, unge Eliseu, teu substituto, porque eu não aguento mais contigo não. Chega, Elias, vou tirar tudo aí. Nunca vi tanta murmuração, tanta reclamação. Chega, Elias. Deus se encheu de Elias, não aguentou mais. Sai! Não quero profeta murmurador no meu meio, não. Tem gente que é assim. Leva, Deus, leva. Só tem jeito se fosse embora. É a vida inteira contando a mesma ladainha, a mesma historinha, a mesma mentirinha, a mesma desgracinha, a mesma tragedinha. Mensageiro de Satanás lançou uma palavra maligna sobre você. E você está deprimido, talvez há 20, 30 anos e não sabe. Você precisa de libertação. Precisa que alguém ponha as mãos sobre sua cabeça e diga, sai! Espírito de depressão. Livra essa vida. Que Jezabel está comandando tua casa e tua vida. Só mandando ameaça e fofoquinha. E você vai cair na cova de Jezabel. Você vai para a caverna de Jezabel. Você que já derrotou 850, está com medo de uma. Quantas vezes Deus já não lhe protegeu? Quantas vezes Deus já não te livrou? Por que você está com medo agora? O Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de amanhã. O Deus que abriu os céus no Monte Carmelo, abriu os céus em João Pessoa. É isso que nós cremos. E crente é assim, tem punho forte. Cai, mas levanta, cai, mas levanta. Satanás não terá vitória na minha vida. Posso até cair, mas eu me levanto. E vou fuçar você de novo, vem. Vamos ver quem ganha no final. Mas tem gente que não aguenta uma tapa, né?
deprimido. Vamos orar. Na autoridade que me é conferida como pastor dessa igreja, como seu pastor, eu vou repreender esse espírito. E ele hoje vai comer no inferno. Ele vai dormir com a coxa da agonia no travesseiro da tormenta do inferno. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto agora, como pastor desta igreja, contra todo principado e potestade das trevas, contra todo espírito de amargura, contra todo espírito de fofoca, de chocarrice, pessoas possuídas por esta mania satânica de falar mal e de despejar seu peso na vida dos outros. Eu me levanto contra estas pessoas e contra o espírito que aí está por trás delas e repreendo em nome de Jesus. Cai por terra agora, tu espírito de maldição, tu espírito de perdição, sai em nome de Jesus. Cai por terra, larga essa vida, larga essa vida, larga esse casamento, larga essa casa, larga essa mente. Espírito Santo, renova essa mente. Vai, Espírito Santo, renovando a mente. Vai, Espírito Santo, renova a mente. Renova, Espírito Santo. Ora xalabacaralabalash. Espírito de Deus, responde com fogo, responde com fogo, queima, queima, queima essa língua, queima, que ele caia na emboscada que preparou. Eu profetizo que quem lançar maldição na vida do outro, na vida da igreja, vai cair nessa emboscada. Em nome de Provérbios capítulo 1, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que Satanás treme diante dela. Deus não lhe deu um filho para você chamar Jezabel para aninhá-lo. Deus está me dando essa palavra aqui. Eu não dei filhos para Jezabel ser a mãe, nem tampouco a babá, nem auxiliadora. Tire seu filho das garras de Jezabel. Deus nos deu os filhos para povoar o céu e não o inferno. A palavra foi entregue. Se é para você, vista. Se é seu número, vista. Cuidado com essa Madonna que está na tua casa, dizendo que nada presta. Quando ela falar hoje de noite, diga: cala a boca, Satanás. Você está proibido de falar essas palavras aqui dentro. Sua casa é lugar de bênção e não de maldição. Sua casa não é poço de prisão. Sua casa não é penitenciária.
Sua casa não é hospital, sua casa é reino de Deus. Ali só entra quem vai bem abençoar. Pare de chamar Jezabel para sua casa. Diga, chega Jezabel para lá. Mas a Jezabel é minha amiga. Vá atrás de mim, amiga de Satanás. Amigo de Satanás. Eu que não quero ter um amigo que é do diabo. Deus me livre. Amigo que só planta desgraça na minha vida não é amigo. Amigo que só traz maldição para minha casa não é amigo. Amigo que só faz murmurar e reclamar, isso não é amigo. Isso não é marido, não é esposa. Isso é mensageiro do diabo. Então repreenda. Use da autoridade do nome de Jesus para repreender esses espíritos de depressão. Não aceite. Se alguém disser que você é fracassada, você diz, não, eu sou lavada, comprada e remida no sangue de Jesus, sou mais do que vitorioso. E toda arma preparada contra mim voltará por 7 caminhos. Eu passarei pelo fogo, ele não me queimará. Eu passarei pelos rios, eles não me afogarão. Você tem que responder à altura ao diabo. Faça como Jesus. O diabo tentou ele 3 vezes, ele respondeu 3 vezes à altura com a palavra. Em nome de Jesus. Eita Deus. Nós vamos ungir agora contra esses espíritos malignos de depressão. Chamar o pastor Aécio aqui. Você quer receber a unção? Abençoe esse óleo, meu Pai, para que ele sirva de instrumento de libertação agora, de proteção dos teus filhos. Eu abençoo esse óleo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. O Senhor te guarde de toda depressão. 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 O amor de Deus, nosso Pai, que a eterna graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Abençoe seu vizinho. Deus abençoe. Aleluia.